Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. CH13. Pegue aquele caminhão. Anteriormente. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho. O Woody parabenizou os brinquedos, enquanto Buzz saudava os soldados e Lockton, e Daphne acenava para eles e até apertava a mão de um calmo e agradável Crimson Typhon. Ei! Saindo do chão como Terrorcons. Isso foi um toque, uma grande sacada de gênio. Brad Moose comentou sobre o Monster Truck Crimson e sua pequena travessura. Muito bem feito. Tenho que dizer, isso foi incrível. Quem? Adicionado. Temos que fazer isso de novo. Jennifer provocou, e os outros riram em resposta. Woody. Brad Moose Prime. Buzz o chamou, e os dois subiram até o patrulheiro espacial. Buzz estendeu a mão para eles. Obrigado. Ele agradeceu, e Woody e Brad Moose apertaram sua mão. Brad Moose. Daphne chamou, e Brad Moose caminhou até ela. Obrigada. Ela agradeceu e o abraçou pelo pescoço. Sempre que precisar. Brad Moose acenou com a cabeça. Mas então, a buzina de um carro chamou a atenção deles. Eles olharam e eles viu Naomi, Braeden e Jesse na van, prontos para ir para a nova casa. Está na hora de ir, pessoal, anunciou Naomi. Prime. Woody. A van. Buzz chamou. Brad Moose rapidamente removeu o fio guia do foguete. Com isso, os 4 brinquedos, Daphne finalmente se libertando da fita, correram para a cerca. Temos que correr. Obrigado, pessoal, agradeceu Woody. Obrigado por tudo, acrescentou Brad Moose enquanto corriam. Jennifer e Ken se entreolharam e assentiram em concordância. Eles iriam com aqueles brinquedos, já que eles os haviam ajudado. Agora é a vez deles de ajudar a levá-los para casa. Assim que Woody e Brad Moose passaram pela cerca, junto com Daphne, viram que a van havia ligado o motor, pronta para partir. Rápido, gritou Woody. Eles correram para a porta traseira da van, mas Buzz estava com dificuldades para passar, graças ao foguete. Os 2 brinquedos olharam para trás e viram Buzz e Daphne presos na cerca, com Ken e Jennifer tentando ajudar. Foguete estúpido! Resmungou Ken. Só vai. Nós alcançamos, gritou Buzz. Woody e Brad Moose se entreolharam e pularam da van quando ela começou a se afastar. Depois de forçar Buzz a sair e passar pela cerca, os 6 brinquedos correram imediatamente pela entrada da garagem até a rua, mas não conseguiram alcançar a van, que agora dirigia longe estrada abaixo. Ótimo. Simplesmente ótimo. Daphne suspirou. Jennifer então teve um pensamento. Pessoal? Se a van está saindo e está ali, onde está o caminhão de mudança? Ela perguntou. Então um motor rugindo imediatamente chamou a atenção deles. Eles se viraram e viram o caminhão de mudança avançando com um estrondo, agora indo em direção a eles. Os 6 brinquedos imediatamente se abaixaram, e o caminhão passou por cima deles com um rugido e um estrondo que sacudiu o chão, seguindo estrada abaixo. Enquanto olhavam para trás para o caminhão partindo, viram uma fita amarela tremulando ao vento, e o caminhão estava lento para acelerar. Esta era a chance deles. Coman. Movendo-se mais costa a costa. Não está indo muito rápido. Nós conseguimos. Quem gritou? Vamos lá. Buzz gritou. Então ele, Woody, Brad Moose e Daphne, esta última sentada nos ombros do primeiro, correram atrás do caminhão, já que ele estava indo em baixa velocidade, com Ken e Jennifer correndo ao lado. Mas, sem que os 6 brinquedos soubessem, Scud, que estava dormindo profundamente na varanda, ouviu o caminhão se afastando das casas e, ao olhar para o lado, viu os 6 brinquedos o alcançando. Ele sorriu maldosamente, enquanto rosnava. Buzz correu à frente dos outros brinquedos, pulando na alça, e subiu até o para-choque traseiro e a proteção do reboque do caminhão. Brad Moose e Daphne foram os próximos, mas com um grande salto, o Autobot vermelho-azul, junto com sua passageira ruiva, pulou até o para-choque com facilidade.
Ken e Jennifer são os próximos, o primeiro correndo de 4 como um leopardo antes de pular e se agarrar ao para-choque traseiro, então ele sobe. Ele olha para trás e estende a mão para Jennifer, que pula e pega sua mão, Ken a puxando para cima. Finalmente, foi a vez de Woody. O cowboy tentou alcançar a alça, mas não conseguiu na primeira tentativa. Você consegue, Woody. Buzz o incentivou. Vamos lá, cowboy. Ken gritou. Você consegue. Jennifer acrescentou. Woody correu mais rápido que suas pernas de pelúcia permitiam, então, com mais um salto hercúleo, agarrou a alça e conseguiu. Eu consegui. Uh! Ele riu, enquanto começava a subir. Eu consegui. Mas então, Daphne, Jennifer, Ken, Buzz e Brad Moose ouviram um latido vindo em sua direção e todos ofegaram de horror com o que viram vindo atrás deles. Woody ouviu e olhou para trás. Para o horror deles, era Scud, perseguindo-os, correndo a toda velocidade. Woody gritou, bem na hora em que Scud o agarrou pela perna. Ah! Sai daqui, seu cachorro estúpido! Ele então começou. Para chutar o cachorro no nariz. Abaixa! Mas então, Scud começou a puxá-lo para trás. Woody! Daphne e Jennifer tentaram alcançá-lo. Aguenta firme, Woody! Buzz gritou para ele. Não solte! Brad Moose acrescentou, mas enquanto tentava alcançá-lo, Woody foi puxado ainda mais para trás. Woody agora segurava a ponta da alça e gemeu de dor. Eu não consigo! Ele gritou para os outros, fazendo Buzz parecer preocupado com seu novo amigo. Cuidem do Braeden para mim! Ele gritou, enquanto o som de tecido rasgando era ouvido. Não! Buzz de repente pulou do caminhão, direto no rosto de Scud. Então, ele agarrou as pálpebras superiores do cachorro, puxou-as para cima e as soltou, fazendo-os se contraírem bruscamente e atingindo Scud nos olhos, e o cachorro uivou de dor, enquanto soltava a perna de Woody e parava no meio da estrada. Buzz! Jennifer, Daphne e Woody gritaram, enquanto os dois e Brad Moose viam Scud tentando se livrar de Buzz. Com uma expressão endurecida, Woody subiu até a porta do reboque do caminhão. Com a ajuda de Brad Moose, Ken, Jennifer e Daphne, eles destrancaram a trava da porta do reboque e seguraram a alça. Enquanto puxavam para cima para tentar levantá-la, uma luz vermelha acendeu e o caminhão parou suavemente com o chiado dos freios. Com a parada, a porta do reboque se levantou repentinamente, erguendo os 5 brinquedos do chão e para o ar. Enquanto se seguravam na porta, olharam ao redor e avistaram a caixa no chão com a etiqueta Brinquedos do Braeden. Woody e Brad Moose sorriram, pois agora tinham uma ótima ideia. De volta com Scud, ele rosnou e grunhiu, tentando se livrar de Buzz. Então, ele conseguiu tirar o patrulheiro espacial branco de cima dele, e Buzz acabou embaixo de um carro vermelho. Scud correu para o carro e latiu alto para o brinquedo embaixo dele. A bordo do caminhão, Woody e Brad Moose puxavam e empurravam caixas das caixas de brinquedos do Braeden, enquanto Daphne olhava para onde Scud estava. Quando Woody abriu uma caixa, revelou o Slink, cabeça de batata, Ren, Rex e o brinquedo musculoso conhecido como Rock. Já chegamos? Rex perguntou, acordando de seu sono. Então ele viu Brad Moose e Woody. Woody! Prime! Woody! Slink ficou chocado. Como ele chegou aqui? Ren perguntou. Quem são os novos caras? Oi. Jennifer acordou. Woody empurrou a caixa para o lado, enquanto Brad Moose e Daphne agora olhavam em outra caixa. Os outros brinquedos olhavam, enquanto Brad Moose tentava encontrar algo. O que está acontecendo? Ren perguntou, enquanto Daphne encontrou o controle remoto do RC. O que ele está levando? Ah! Woody encontrou o RC, e ele e Brad Moose o ajudaram a sair da caixa. Aqui está você! Então, os dois o carregaram até a beira do caminhão, Brad Moose encontrando seu trailer, um longo trailer prateado com detalhes em azul e o logotipo dos Autobots em cromo. RC,
Você precisa ouvir o que eu vou te dizer. Bradmus começou a sussurrar para o carrinho de controle remoto azul e verde sobre seu plano, então ele mudou para o modo caminhão ao lado do RC, com o trailer agora engatado atrás dele. Ei! O que ele está fazendo? Perguntou Cabeça de Batata, enquanto Bradmus acelerava seu motor, com o RC acelerando seu também. Daphne e Woody pegaram o controle remoto verde, prontos para o lançamento, Ken e Jennifer observando do laterais. Então, para o choque dos outros brinquedos, Bradmus e RC foram lançados para fora do caminhão. Ele está fazendo isso de novo! Rex gritou, enquanto os outros brinquedos gritavam também, e Ren estreitou os olhos. Bradmus Prime e RC imediatamente correram em alta velocidade, o primeiro com seu motor rugindo a toda potência, com o carro RC verde e azul logo atrás dele. Quando alcançaram o carro vermelho, RC buzinou, enquanto Bradmus tocou a buzina do caminhão, fazendo o Scud pular para trás em resposta, e os dois deslizaram para baixo do carro. Então, para o choque de RC, ele viu Buzz, e ele estava bem. Ele fez seu para-choque dianteiro mostrar um sorriso e acelerou o motor enquanto pulava sobre as rodas dianteiras. Vamos lá, velho amigo. Bradmus disse a Buzz. Sim. Eles conseguiram. Jennifer sorriu. Naquele momento, o semáforo ficou verde e o caminhão começou a se mover para frente. Peguem eles, gritou Cabeça de Batata, apontando para os dois brinquedos, e os brinquedos então caíram de suas caixas abertas. Woody e Daphne viram isso e ficaram boquiabertos. Eles imediatamente assumiram o controle do RC e começaram a dirigir o carro de controle remoto verde e azul. Em resposta, RC saiu debaixo do carro vermelho, com Bradmus Prime logo atrás, enquanto o Scud seguia. Esperem, gritou Daphne, assim que os brinquedos chegaram até ela e Woody. Não, não. Woody tentou impedi-los. Na estrada, Buzz olhou para trás algumas vezes para ver Scud se aproximando um pouco, depois olhou para a estrada à frente, mas cada vez que o cachorro fazia isso, Bradmus buzinava, fazendo Scud recuar, mas ele continuou a persegui-los. Não, 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 não. Espere. Woody foi então pego por Rock e girado como um helicóptero. Uau, 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 uau. Os outros brinquedos, junto com Daphne, que foi puxada para o lado por Bo Peep para segurança, observam Woody sendo girado. Esse movimento repentino teve um efeito tanto em Buzz quanto em Rock, já que ambos foram repentinamente girados em círculo, para a confusão de Scud e Bradmus, que ficaram sentados na estrada observando. Uau, 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 uau. Buzz gritou. Uau, 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 uau. Woody gritou e foi jogado por Rock para o lado do trailer, fazendo com que RC parasse de girar, e Bradmus e Scud continuaram a perseguição. Monte de porcos! Ren anunciou e pulou em cima de Woody. Isso fez com que RC pulasse no ar com Buzz, para a confusão de Bradmus. Os dois pousaram em segurança no chão e continuaram em frente, com Buzz agora de costas, vendo Scud e Bradmus logo atrás dele e de RC. Mas o pior ainda estava por vir. Os três brinquedos e o cachorro estavam se aproximando de um cruzamento, e o tráfego vinha dos dois lados da rua, em vez de ir para cima e para baixo. Aquela em que os quatro estavam. Buzz, é melhor você se segurar em alguma coisa. Bradmus gritou, enquanto acelerava, passando por RC e o patrulheiro espacial. Buzz olhou para trás para ver o que Bradmus queria dizer e viu o trânsito se aproximando. Ele gritou, enquanto ele, RC e Bradmus corriam por baixo dos carros que passavam. Scud entrou no trânsito. Quando Scud chegou ao cruzamento, ouviu um carro azul buzinando para ele e derrapando até parar, tentando não o atingir. Scud parou bruscamente, bem na hora em que um carro vermelho bateu na frente do carro azul. Em seguida, mais carros azuis e um carro vermelho colidiram, criando uma gaiola ao redor de Scud e bloqueando o cruzamento, encerrando sua perseguição aos três brinquedos, mas deixando uma bagunça no cruzamento. Buzz olhou para trás para o que aconteceu. Ufa! Ele suspirou,
sabendo que ele, RC e Bradmus haviam escapado ilesos de toda aquela confusão. Muito perto. Bradmus murmurou. Não. Por favor. Vocês não entendem. Woody tentou explicar aos outros brinquedos, enquanto eles estavam carregando ele e Daphne para a traseira do caminhão. O Buzz está lá fora. Temos que ajudá-lo. Ele tentou dizer a eles, então arrancou as peças do rosto do cabeça de batata com o controle remoto. Joguem ele e ela para fora! Cabeça de batata gritou, enquanto seu corpo tentava colocar suas peças de volta no lugar. Não, não, não! Esperem! Woody e Daphne tentaram gritar, então os brinquedos jogaram os dois para fora. Ah! Woody caiu primeiro no chão e rolou um pouco, até cair de costas, então Daphne caiu em seu colo. Até mais, otários! Cabeça de batata gritou, enquanto o caminhão ia embora. Ah, ótimo! Daphne suspirou. Então os dois se levantaram, mas se abaixaram quando um carro quase os atropelou. Eles olharam para o carro e suspiraram. E agora, o que fazemos? Nós fazemos. Oh! Woody! Droga! Daphne! De repente, os dois bonecos foram arrancados da estrada e começaram a correr a uma velocidade de 60 a 95 km por hora. Os dois viram que eram RC, Buzz e Bradmus Prime. Oh! Bem, obrigado pela carona. Woody agradeceu a Buzz. Cuidado! Buzz apontou para frente, e Woody viu que eles estavam prestes a ser esmagados pelo pneu traseiro do carro. Woody então virou o volante do controle de RC para a esquerda, e eles correram para debaixo do carro. O que fazemos agora? Daphne perguntou, enquanto se segurava no teto de Bradmus em sua tiara. Agora, vamos alcançar aquele caminhão. Woody respondeu, então ligou o interruptor ON no controle do RC para turbo, e o carro RC verde e azul disparou para frente, alcançando o caminhão em movimento. Adorei o plano dele. Bradmus então mudou seus sistemas para o modo turbo, ou melhor, overdrive máximo. Então, o Peterbilt disparou para frente, seu motor funcionando a todo vapor e rugindo alto, e eles alcançaram o RC. Então correram atrás do caminhão. Como você está indo tão rápido? Daphne perguntou. Eu fui equipado com motores mais potentes, além de células de bateria adicionais, uma para luzes e som, a outra para as funções do meu veículo. Bradmus explicou. Oh! Daphne respondeu suavemente. No caminhão, os brinquedos estavam comemorando, mas enquanto isso, Lenny viu algo não muito longe do caminhão. Ao olhar atentamente, ele pôde ver Woody, andando no RC, mas com Buzz Lightyear com ele, e Bradmus Prime e Daphne ao lado deles. Pessoal! Pessoal! O Woody está andando no RC. Ele chamou a atenção dos outros, enquanto eles olhavam. O quê? Bo Peep ficou chocada. E Buzz, Prime e Blake estão com ele. Lenny acrescentou. Você os vê? Jennifer perguntou. Bo Peep pegou Lenny no colo e olhou por si mesma. Ela viu o que Lenny havia confirmado e, enquanto fazia isso, ambos RC e Bradmus buzinaram e ligaram a sirene. Lá estão eles. Quem apontou? É o Buzz. Bo Peep anunciou e olhou para os outros. Woody e Daphne estavam falando a verdade. O que fizemos? Slink se perguntou. Ótimo. Hack gemeu. Agora, eu me sinto culpado. Estamos quase lá. Woody gritou, enquanto RC e Prime se aproximavam do caminhão. Quem, Proc? A rampa. Jennifer e Bo Peep chamaram Rock e Ken. O brinquedo musculoso e Ken correram imediatamente para o interruptor vermelho da rampa e, com sua força combinada, o empurraram para baixo. Enquanto os dois corriam, os brinquedos alcançaram o caminhão, a rampa agora baixada, mas assim que se abriu, faíscas começaram a voar imediatamente, e tanto o RC
Quanto Bradmus não conseguiam alcançar o caminhão com segurança, os dois desviando para a esquerda e para a direita para evitar as faíscas. Era muito perigoso. Bradmus então ficou atrás de RC e o segurou no lugar, enquanto Daphne segurava os ombros de Buzz. Oh, não! O que fazemos? Jennifer gritou. Rápido! Segurem no meu rabo! Slink disse para a Cabeça de Batata, enquanto pulava para a rampa, enquanto Cabeça de Batata e Rex se seguravam. Bradmus então forçou RC para a frente, e quando Woody estendeu a mão, agarrou o braço de Slink. Isso aí, Slink! Cabeça de Batata gritou, mas então, Slink estava perdendo terreno e estava sendo puxado. Afastem-se do caminhão. Os outros brinquedos viram isso e agarraram a traseira do Slink. O que está acontecendo? Jennifer agarra a traseira do Slink com Ken, este último fincando os calcanhares no chão. Algo deve estar errado com o Autobot e o carro de controle remoto. Ken gritou de volta. Woody! Slink chamou. Woody! Prime! Acelerem! Acelerem! Woody gritou para Buzz e Bradmus. As baterias deles! Buzz e Daphne responderam em choque em uníssono, o carro de controle remoto parecendo estar se esforçando para tentar ir mais rápido, o motor de Bradmus agora soando como se estivesse no fim da vida útil. Elas estão acabando! Uau, 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 gritou Slink, enquanto seu corpo era esticado cada vez mais. Woody segurou as duas patas dianteiras do cachorro Slink com toda a sua força, enquanto os dois brinquedos eram forçados a fazer uma curva pelo caminhão. Os pneus traseiros de Bradmus começaram a soltar fumaça por causa da curva, e eles estavam chegando bem perto de alguns carros estacionados na rua. Mas, quando a curva terminou, Slink não estava em uma situação boa, pois estava sendo esticado além de qualquer comprimento que já tivesse sido esticado. Não consigo me segurar por muito mais tempo, gemeu Slink. Slink! Segure firme, disse Woody, mas Slink perdeu a força e foi arremessado de volta para o caminhão em alta velocidade, batendo nos outros brinquedos e deixando os outros para trás. Finalmente, com um gemido triste e lento de seus motores, RC e Bradmus pararam no meio da estrada, enquanto o caminhão em movimento se afastava deles. Não! Daphne gritou, e caiu de joelhos na estrada. Ótimo! Woody gemeu. Bradmus agora mudou para o modo robô e apagou a fumaça dos pneus, já que estavam começando a queimar, ajoelhando-se enquanto ofegava. Agora, nunca vamos alcançar aquele caminhão. Ele murmurou. Buzz suspirou, mas então, lembrou-se do foguete preso em suas costas. Bradmus! Woody! O foguete! Ele contou a eles. O fósforo! Woody percebeu, então tirou o fósforo do coldre da arma. Sim. Obrigado, Sid. Foi uma vez que Woody pensou que nunca diria essas três palavras em uma frase. Sim. Daphne comemorou, enquanto Bradmus se posicionava para se transformar em caminhão e se conectar à frente do RC. Woody acendeu o fósforo, enquanto os outros três brinquedos observavam. Mas então, antes que o cowboy pudesse aproximar a chama do pavio, o carro de antes passou por eles, apagando a chama e deixando um fósforo sem vida. Woody olhou para o fósforo em choque e descrença, enquanto Buzz olhava para baixo com tristeza, junto com os outros dois. Não! Não, não! Não! Woody gritou, então caiu de joelhos. Não! Oh, não!